Querido gafanhoto, tudo bem com você? Vamos lá para o nosso vídeo da semana falando da nossa modulação. Como é que foi aí de feriado? Descansou bastante? Está pronto para ver como é que está o seu campo? Então, vamos lá. Primeiro, eu fiz análise da nossa vitalidade enquanto grupo, certo? Do quanto a gente está ali com a energia. Como é que está a nossa energia? E nós estamos com 60%. Então, isso para um grupo é bastante bacana, tá? Então, assim, a gente está com uma quantidade de energia legal, ok? E a qualidade dessa energia, o nosso Bovi está em 12 mil. Então, além da gente estar com uma energia bacana, a gente está com uma qualidade boa, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho dessa nossa amiga que está aqui atrás de mim. Olha, gente, que linda que ficou a nossa Morphos, a nossa querida. Então, vamos lá. Hoje eu quero trazer para vocês algo que é extremamente relevante para o momento que a gente está vivendo. Eu quero que vocês entendam que a modulação informacional é um nome bacana, é um jeito bacana de dizer que você vai interferir de forma consciente na realidade, certo? E isso é uma habilidade que nós, moduladores, estamos adquirindo, certo? E temos a Morphos para nos facilitar, nos guiar nesse processo. Então, vamos entender o seguinte, a Morphos, ela não é um equipamento terapêutico. Mas como, Renata? Mas você não trata a gente com ela? Como é que ela não é um equipamento terapêutico? Não, não é. Ela é um empoderador pessoal, um equipamento de transformação de realidades. Não importa se eu estou atuando enquanto terapeuta, advogada, contadora, veterinária, agrônoma, não importa a área. Se eu sou dona de casa, não importa. O equipamento, ele vai ajudar você a entender, através do poder da análise dos campos, por que você está vivendo determinada realidade. Por que você está manifestando determinada situação. E a partir desse poder de análise, você vai construir modulações que vão requalificar esses campos, trazendo para você o poder de mudar aquilo que você está vivendo de forma consciente e intencional. E sim, cada um de nós que é modulador, a gente está quase chegando a 1000 moduladores aí pelo mundo, nós somos capazes de ajudar a centenas de milhares de pessoas através dos nossos trabalhos individuais e dos trabalhos coletivos. Né? Nós temos vários moduladores que fazem trabalhos incríveis, né, de modulação coletiva. Então, nós estamos impactando de forma consciente a nossa realidade. Então, é importante você entender que você deve, assim que você puder, ter uma Morphos na sua casa. Eu costumo dizer o seguinte, eu falo isso desde que eu adquiri o equipamento. Se você acha que um fogão é necessário numa casa, a Morphos é mais. Jura, Renata? Juro. Não tem nada que eu não utilize esse equipamento na minha vida e na vida da minha família. Então, tudo isso que você vai ouvir aqui hoje foi entendido, analisado através desse equipamento. E está sendo modulado através desse equipamento e da minha expertise enquanto ser humano. Mas por que não enquanto terapeuta? Porque isso que é incrível. Você vai utilizar toda a bagagem intelectual e emocional que você dispõe para a Morphos, para a modulação. Porque a Morphos não é uma técnica, é uma ferramenta, onde você vai colocar qualquer técnica. Você vai utilizar de inúmeras formas, do jeito que você quiser. Então, serve para religiosos? Sim. Mas qual religião? Só espírita? Para qualquer pessoa. Nós temos pessoas que utilizam a Morphos
dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, por exemplo, fazem um trabalho super interessante, super bacana com amorfos, com até o que eles chamam de oferendas através de amorfos. É incrível, eu acho o máximo, acho maravilhoso. E nós temos pastores que utilizam amorfos. Então, amorfos, entendam, ela é um mecanismo que facilita você para ajustar a sua realidade. Ela não tem dogmas religiosos, ela é pautada em 3 pilares: tecnologia de ponta, ciência quântica e espiritualidade sem dogmas religiosos. Então, se você entende que, eu posso dar um próximo passo e me transformar no terapeuta da minha vida. Eu posso me transformar, eu posso ativar em mim essa capacidade de modular a realidade minha e da minha família, minha e dos meus clientes, né? Minha, da minha família e dos meus pacientes, por que não? Fale comigo, me chame, porque tem uma condição super incrível para você que deseja, que sente o chamado e fala, eu quero uma Morphos para chamar de minha. Ok? Beleza? Então, agora que eu já expliquei sobre esse equipamento incrível, né, de uma forma que você consiga entender o potencial dele, porque eu ficaria aqui dias falando de tudo que é possível fazer com amorfos. Na verdade, seria muito mais rápido se eu dissesse assim, não há nada que você não possa fazer com amorfos. Pronto. Otimizei o tempo, tá bom? Então, a gente vai falar agora do nosso trabalho, continuar falando aqui do nosso trabalho. Então, como amorfos me permite analisar campos, né? Analisar realidades, né? Então, o que eu... Ai, gente, tem um mosquitinho aqui chato. O que eu faço quando a gente vai promover a modulação? Eu coloco um depoimento, uma assinatura vibracional do nosso grupo, de quem está no Instituto, de quem está no grupo Master Quantic, e uma outra assinatura vibracional do mesmo grupo, só que já vivendo na liberdade financeira, na liberdade geográfica, vivendo no propósito. E aí, o que eu faço? A comparação desses 2 campos. E aí, através da comparação desses 2 campos, eu consigo entender o que eu preciso neutralizar e o que eu preciso potencializar para a gente poder criar um colapso dessa realidade que já está acontecendo, onde nós já vivemos em liberdade financeira, ok? Ou vocês duvidam que exista um de vocês em algum lugar já vivendo a vida incrível que você deseja hoje? Já tem. Já tem. E é isso que a gente está mapeando e se aproximando a cada modulação. Tá bom? Então, eu fui verificar o nosso padrão energético, né? O campo que a gente está vibrando em relação à realidade financeira e que é diferente do campo da realidade que a gente quer manifestar. Então, o nosso campo agora, dessa realidade aqui, ele está vibrando no bloqueio. Então, isso quer dizer que existe energia estagnada, falta de fluxo e dificuldade para mudanças, ok? Dificuldade para manifestar. Então, quando eu olho para isso, o que eu já entendo? Caramba, se eu trabalho com venda, eu preciso colocar 10 vezes mais energia num cliente para esse cliente fechar. Não é aquela venda fluida. Aquela, eu apresentei o cliente, é isso, fecha, não fale em desconto, tá com o cartão pronto na mão para passar. Não é isso que acontece. Eu preciso trabalhar aquele cliente, eu preciso me reinventar, eu preciso tirar coelhos da cartola para poder fechar o contrato. Então, quando eu entendo o que é um campo bloqueado para a liberdade financeira, eu começo a olhar agora a minha realidade e começo a perceber esse campo atuando. Por exemplo, se eu quero, se eu estou lançando um projeto, se eu estou lançando um produto, as coisas sempre ficam truncadas, sabe?
as coisas não acontecem com naturalidade, não é fácil e fluido, é difícil, é exaustivo, sabe, eu tenho que estar movendo céus e terras para que aquilo aconteça. E, no final das contas, o resultado é muito abaixo daquilo que eu gostaria, ou do equilíbrio da quantidade de investimento energético que eu coloquei, da quantidade de pessoas que eu movimentei, de tudo que eu fiz para o resultado que eu manifestei. Entende? Então, esse campo bloqueado, que fala dessa falta de fluxo energético, também pode ser percebida no meu corpo. Então, vamos lá. O que a falta de fluidez e a estagnação pode estar dizendo para mim? Ganho de peso, retenção de líquidos, articulações, articulação do braço, principalmente, articulação dos joelhos, tornozelo, pés. Tudo isso pode estar sendo impactado. A minha coluna pode estar sendo impactada. Por quê? Porque a energia está estagnada, principalmente nas áreas que falam de flexibilidade, de fluidez, e nas áreas que representam a estrutura, o caminhar, o desenvolver. Então, eu posso perceber no meu corpo essas questões desenvolvendo. Eu posso desenvolver dores de cabeça por excesso de preocupação, já que as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, já que eu não estou conseguindo manifestar na velocidade, na intensidade, na quantidade que eu preciso para me manter em equilíbrio das minhas contas, equilíbrio das minhas dinâmicas pessoais, até mesmo de equilíbrio energético, porque se eu estou precisando colocar muita energia, se eu estou fazendo muita força, o que está acontecendo? Outras áreas estão prejudicadas, estão sem energia, porque eu tenho... O que eu estou fazendo? Não está fluindo. Então, o pouco que tem, eu tenho que jogar para um lugar. E aí eu não tenho quantidade de energia suficiente para manifestar. Então, são várias dinâmicas que o campo de bloqueio vai trazendo, porque o campo está dizendo assim, olha, leva para ela situações onde ela vai encontrar mais desafios, aonde ela vai ter que se dar mais, que se doar mais, que fazer mais, que buscar mais. Essa é a mensagem que o campo está passando, ok? E aí eu fui para entender o arquétipo que a gente estava vibrando, né? Que a gente está vibrando essa semana. E o arquétipo é o arquétipo dos enamorados. Então, o que isso quer dizer para nós, né? O arquétipo dos enamorados, ele fala de escolhas, de você tomar decisões. Fala que, olha, não adianta você ficar em cima do muro, né? Uma reza para Deus e uma vela para o cão. Entende? Não adianta. Vamos lá. Se você escolheu uma filosofia de vida para seguir, porque a física quântica, ela não é uma técnica, ela é uma filosofia. O hermetismo é uma filosofia. O acreditar em cocriar, acreditar que eu sou o mestre da minha realidade, é uma filosofia de vida. Se eu acredito nisso, eu tenho que pensar, sentir e agir de forma coerente. Mas não é isso que eu faço. Eu estou pautando a minha vida em novos paradigmas, mas reagindo ao que acontece nos paradigmas antigos. Então, essa carta dos enamorados, ela é muito profunda, porque ela fala de muitas camadas de escolha. Ela fala de você escolher entre a razão e a emoção. Ela fala para você escolher entre fazer ou não fazer. Ir ou ficar. Ela fala de você escolher viver a vida buscando segurança e estabilidade, que são buscas pautadas em medo, ou você prefere soltar e ser conduzido para o seu propósito através da sua divindade.
O que não dá é para eu dizer para mim que eu quero ser guiada pela minha divindade e estar a todo momento me conectando com emoções e escolhas que me prendem nos processos antigos de busca por segurança, por estabilidade. Faz sentido isso para vocês? Então, essa carta dos enamorados, ela convida vocês a escolher. Escolher o quê? A vida que você vai viver agora. Não é no futuro, porque a decisão que você toma agora vai definir o seu próximo presente, o seu próximo instante. E assim sucessivamente. A gente fica achando que, não, o que eu estou fazendo aqui vai me levar para um futuro lá na casa do caramba, que eu nem consigo ver direito. E esquece que isso se constrói no agora, com as decisões, com as frequências que eu me ligo agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. O agora, o presente, é o único lugar onde eu posso promover transformações. E aí eu decido, eu vou viver o agora como? Eu vou viver o agora presente, entendendo que é minha responsabilidade o que eu penso, o que eu sinto e como eu ajo, para me conectar ao agora mais pautado naquilo que eu quero experienciar, ou eu vou continuar fazendo mais do mesmo? Me ligando à realidade, porque eu estou saltando o tempo todo de uma realidade para outra. O tempo inteiro. A gente que percebe de uma forma linear, mas não é assim que acontece. A cada instante, eu estou saltando de uma realidade para outra. Só que eu tenho saltado para realidades idênticas, que são regidas pela mesma frequência. Por quê? Porque eu não mudo nada. Porque eu não mudo a forma de pensar, porque eu não mudo a forma de sentir, porque eu não mudo as etiquetas que eu utilizo, a forma como eu penso sobre mim, a forma como eu penso sobre os outros, a forma como eu acredito que a vida funcione. E aí eu fico saindo de 6 para meia dúzia, de meia dúzia para 6, de 6 para meia dúzia, e eu fico, às vezes, uma vida inteira vivendo a mesma frequência. Ok? Porque não é a mesma realidade, não são os mesmos acontecimentos, mas é a mesma frequência. A frequência não muda. Mudam os CPFs, mudam-se os cenários, mas a frequência é a mesma. Eu estou sempre com as mesmas dinâmicas. Porque eu não faço escolhas. Ou quando eu escolho, eu não banco as escolhas. Bacana isso, né? Essa carta, ela é muito poderosa. E você vai ter a oportunidade de saber mais sobre isso, não sobre arquétipos, não sobre tarô, mas sobre se posicionar diante da vida no aulão que a gente vai ter agora no sábado. E a gente vai esmiuçar, mergulhar nos princípios herméticos. Entender o princípio hermético é primordial para você entender a física quântica. Para você aplicar a física quântica no seu dia a dia, você precisa entender os princípios herméticos. O manual está ali. Sabe? Então, a gente vai, no sábado, de 10 da manhã às 18, mergulhar nos princípios herméticos. Gente, esse conhecimento aprofundado, como ele vai ser trazido para vocês, é de escolas iniciáticas. Isso não é aberto ao grande público. Isso transforma meninos em homens co-criadores. Esse conhecimento permite você mudar o jogo. Então, já coloque na sua agenda, libere o sábado para você mudar a sua realidade, para você ter acesso ao manual de leis, de princípios imutáveis que você vai utilizar na prática, na construção da sua realidade de forma consciente e intencional. Beleza? Então, nós falamos, né, do arquétipo e a assinatura vibracional que a gente está
alinhado nessa semana, ela é a esperança. A gente está ali no campo da sabedoria, no desenvolvimento dessa sabedoria inata. Nesse entendimento de que, opa, eu já me desconecto, eu já consigo me desconectar de frequências mais densas, mas eu ainda estou preso no racional. Então, essa faixa de vibração do 400 aos 499,9 Hz, ela está falando de racionalidade. E 500 Hz é você entrar no amor, né? Na frequência do servir. Então, vamos entender que a gente está caminhando e caminhando super bem, mas que a gente tem que colocar o racional no lugar dele. O racional não serve para tomar decisões. O racional, ele serve para tornar as decisões que você tomou pelo sentir realidade prática. Por exemplo, eu sinto que eu preciso falar para o mundo sobre tal coisa. É o sentir que está te dando o caminho. Opa, você precisa falar para as pessoas sobre tal coisa. Maravilha. Qual a função do racional? Eu preciso criar um canal no YouTube. Eu preciso de uma pessoa que crie roteiros, que entenda de designer gráfico, eu vou estruturar a realidade para que aquilo que o meu sentir me deu de informação como caminho possa ser vivenciado. Essa é a função do racional. Eu consigo fazer isso agora? Quais recursos eu vou precisar? Quem são as pessoas que eu vou precisar acionar para que isso se manifeste? Então, entendam que o racional é um apoio para trazer o caminho à fisicalidade. Ele não é o caminho. Ele não te mostra o caminho. E por que está todo mundo com a vida tão cagada? Porque está seguindo pelo racional. Olha a escolha aí, gente. Tá? Então, esse padrão que nós estamos de fé, porque a fé, ela não precisa de algo validando. A fé é além da validação, é além do racional. É algo que eu acredito, que talvez eu não saiba nem explicar por que eu acredito, mas eu sinto que é assim. Eu sinto que é para mim. Eu sinto que é isso que eu preciso fazer agora, por exemplo. Então, na verdade, esse é o momento da gente entender e se ligar mais ao sutil. Não aquilo que eu consigo perceber com os meus 5 sentidos, mas aquilo que eu consigo sentir como verdade. Renata, como é que eu faço para sentir que eu devo fazer tal coisa ou que aquilo não é para mim? Simples. Feche os seus olhos. Respire e entre no estado de tranquilidade. Entrou nesse estado de tranquilidade? Pense na situação e perceba o seu corpo. Você vai sentir uma alegria, uma expansão, uma animação, uma emoção que vai dizer, uau, cara, isso é isso. Se for isso, é positivo. Se você se sentiu bem, se você se sentiu tranquilo, é positivo. Agora, se você pensou em tal coisa, deu um frio na boca do estômago, deu enjoo, doeu a cabeça, o corpo, uma sensação de pressão no corpo, escureceu. Opa, tem algo errado que não está certo. Eu preciso olhar mais para isso, eu preciso entender mais sobre isso. Porque, a princípio, isso aqui não está sendo posicionado de uma forma positiva para mim. Entende? Então, você tem dentro de você o mecanismo. Por que tu não usa? Né? Então, vamos lá. Vamos
esmiuçar ainda mais o nosso campo. Então, fazendo essa análise do campo do grupo que já vive essa realidade com o nosso grupo, o que foi identificado a nível de frequência, porque é isso que interessa para nós aqui e que está sendo modulado durante essa semana. E o que é importante dizer para vocês, gente, vocês estão em constante tratamento. Porque as modulações são semanais, mas elas duram até a próxima modulação. Elas estão reverberando no campo de vocês até a próxima modulação. Então, vocês estão em tratamento constante. A tia Rê é maravilhosa, né? Pode dizer aí. Pode colocar comentários aqui embaixo, viu? Então, o que acontece? Como é que a Morphos age? A Morphos trabalha junto com cada um de nós. A Morphos, ela não cura ninguém. Renata, como que a Morphos não cura? Você não disse que a Morphos, que ela transforma realidades? Sim, pequeno gafanhoto, junto com você. Junto com a sua permissão para a transformação. Então, qual é o trabalho mais incrível que a Morphos faz? Trazer para o consciente. Por que quando a gente faz os primeiros momentos da modulação, muitos de vocês sentem no corpo, ficam tristes, ficam deprimidos, ficam irritados? Por quê? Porque a Morphos está pegando o tapete e sacudindo, tirando tudo que está ali de baixo e jogando para cima para você olhar, para você reconhecer, para você lidar. Aí você vai receber tudo aquilo que o campo está modulado para te auxiliar naquele processo de transformação. Mas ele é acionado a partir de você. Então não adianta nada. Não vou dizer que não adianta nada, mas adianta muito pouco. Você simplesmente não assistiu o vídeo, não entendeu o que está acontecendo com o seu campo, continuar achando que estar no grupo só por estar está te fazendo uma transformação imensa. Cara, investe um pouquinho de tempo em você, investe na sua transformação, venha assistir o vídeo e entender o que está acontecendo, o que está sendo trabalhado essa semana, porque isso vai surgir no seu campo e você precisa entender o que eu faço com isso agora. Por que isso surgiu agora? Como que eu me beneficio disso que surgiu agora? Para transformação. Deixa de preguiça, cacete. É a sua vida. É a vida da sua família. É sua responsabilidade. Você pediu para estar aqui agora, porque você tem um monte de coisa bacana para fazer. E você está perdendo tempo, se distraindo, maldizendo a vida. Ó dia, ó Deus, ó azar. Eu vejo pessoas que entram no instituto, que estão no grupo, entram no instituto e falam assim para mim, mas como eu não estou... eu tenho muita coisa para estudar e aí eu não consigo estar no instituto. E sai do instituto. Gente, isso é uma burrice no tamanho do mundo. Primeiro, que são outros níveis de modulação. Segundo, que você falar para mim, né, você está falando para você, que você não tem tempo de baixar uma mandala, colocar no seu celular para reverberar um campo de cura. O celular é o equipamento que mais está com a gente. Você não tem tempo de fazer isso? Você não tem tempo de entrar lá, pegar um índice, colocar na sua garrafinha de água para você tomar o protocolo para trabalhar a reprogramação celular em cada gole que você toma? Você não tem tempo para isso? Você tem acesso a ferramentas incríveis lá dentro. Você não tem 1 hora dentro de uma semana para assistir uma aula? Ou você está se sabotando? Ou você está, mais uma vez, dando desculpas para você mesmo com o medo de prosperar? Com o medo do seu sucesso? Já pararam para pensar nisso, gente?
Vocês vão ver o que nós encontramos aqui. Vocês vão falar, é de cair o da bunda. Olha só. Para a gente manifestar vibracionalmente esse campo de prosperidade e abundância, a gente precisa trabalhar o nosso campo pessoal, tá? Então, eu vou trazer aqui a análise do grupo, para que você possa entender os aspectos que você vai olhar essa semana. Quanto de fé eu tenho de que eu vou viver em liberdade financeira? Enquanto grupo, 50%. O quanto de certeza eu tenho de que eu vou viver uma vida em liberdade financeira? Enquanto grupo, 20%. Senta e chora, bebê. 20%. O quanto de confiança eu tenho nesse processo que a gente está fazendo com a Morphos, né, com tudo isso? 60% de confiança no processo. Então, olha bem, vocês confiam no universo, vocês confiam em mim, mas vocês não confiam em vocês. Vocês acreditam que tudo que eu faço é capaz de levar as pessoas para a liberdade financeira, mas vocês não acreditam que vocês possam ser beneficiados por isso. Chupou essa manga? Vou voltar a dizer. Essa análise é do grupo. Então, existem pessoas que mais e que menos. Mas todos nós temos desconfiança da nossa capacidade de transformar a nossa vida. A certeza de que a gente, sim, vai cocriar uma vida de liberdade financeira. 20%, gente. Isso é muito baixo. Muito baixo. E a gente podia já encerrar o vídeo por aqui, né? Porque só isso já esclarece um monte de coisa da sua situação financeira, não esclarece? Só isso que eu falei até agora? Pois é. Mas eu não vou parar o vídeo, não. Tá? A gente vai mais fundo ainda. Sabe quanto de merecimento nós, enquanto grupo, ancoramos? 60%. Ok? Sabe quanto a gente tem de ausência de medo de ganhar? 50%. Mas, em contrapartida, e aqui o bicho pega, sabe quanto de medo do sucesso nós temos enquanto grupo? Tá sentado? Pegou um copo d'água? Bota um pouquinho de açúcar dentro, porque isso aqui é pesado. O medo do sucesso, medo de dar certo na vida, medo de brilhar, de colocar todo o seu poder pessoal para fora, de ser visto, de ser reconhecido. 90%. 90%. Escassez. Programação de escassez. Medo da perda, né? Tá sempre vibrando ali na ausência, na falta. Quanto a gente está? 70%, enquanto grupo. Capacidade de liberar o controle, de permitir o fluxo da vida, de permitir o fluxo do dinheiro. Lembra lá do padrão energético do bloqueio? Pois é. Quanto a gente está vibrando na permissão, na liberação do controle? 20%. Então, quem é que está bloqueando o seu dinheiro? Você mesmo. Quem que está bloqueando a sua vitória? Você. Porque você tem medo do sucesso, porque você não se permite sair do controle, por excesso de racional, por falta de confiança em si mesmo. Você está bloqueando o seu sucesso. A neutralidade emocional para manifestação fluida e abundante de dinheiro, 20%, né, gente? Óbvio. Então,
isso tudo aqui já mostra para gente que a gente está ainda num caminho grande para andar. Mas é maravilhoso a gente ver tudo isso agora. Por quê? Porque isso tudo vai começar a pipocar no seu campo, para que você tenha consciência disso na prática. Como isso está se manifestando na sua vida, no seu dia a dia. Como que você vai perceber a fé se manifestando, a fé em você mesmo, a fé no seu trabalho, a fé no caminho que você escolheu para seguir. O quanto você tem de certeza que o que você está fazendo vai dar certo, que é para você, que sim, você merece viver a liberdade financeira, você merece viver o sucesso, o quanto você se permite ser luz nesse mundo para iluminar pessoas. Gente, vocês sabem que eu gosto muito do Bashar, né? Vocês veem que eu coloco sempre vídeos dele lá, e ele fala uma coisa que é muito incrível, que eu quero trazer aqui para nós como mantra. Se nós temos uma habilidade, se nós temos um talento, pense numa moeda. Uma moeda, ela tem duas faces, certo? Então, se eu tenho um talento, existe alguém que precisa desse talento. Por quê? Porque não existe nada no universo que não tenha utilidade. Porque o universo, ele vive através da ordem. E aquilo que tem utilidade, aquilo que eu não uso, se desfaz e vai se transformar numa outra coisa. A energia volta para a fonte para que seja transformada em outra coisa. Nada que não tenha utilidade permanece. Relacionamento, trabalho. Então, tudo isso o universo vai desconstruindo. Então, se você tem um talento, se você tem uma habilidade, se você tem um sonho, se você tem um desejo, existem pessoas que estão esperando você manifestar isso para que elas possam viver os seus desejos, os seus talentos, as suas habilidades e suprir as necessidades de outras pessoas que também têm seus talentos. E assim, em cascata. Então, quando você fala assim, eu sei sobre tal coisa. Mas eu não quero ser blogueirinha, não. Eu não quero ficar aparecendo na internet, não. Eu não quero falar com isso, não. O que você está fazendo? Você está limitando o seu coleguinha, aquele que atrelou a sua vida à sua habilidade de falar sobre aquele assunto. Você está fadando aquele seu coleguinha a não manifestar a missão dele. Você não está somente bloqueando o curso da sua vida, você está limitando e, às vezes, atrasando o desenvolvimento de outra pessoa, porque você é peça fundamental. Você consegue perceber isso? Que você é incrível, que você é fundamental para a vida. Então, eu quero que vocês saibam que tudo isso que a gente falou aqui está sendo modulado, ok? Isso vai saltar no seu dia a dia durante essa semana, através das percepções. Você, caro gafanhoto, passou por processo de apometria, de equilíbrio dos chakras, dos corpos sutis, limpeza espiritual, e papapá, como toda semana, exatamente para você conseguir ancorar padrões mais altos. Eu preciso ir neutralizando as suas densidades. E você também passou por 1 hora de FT, e essa FT vai estar reverberando no seu campo até a próxima segunda-feira. Então, pense o seguinte: aproveitem esse momento rico, mágico, e tome as suas decisões. E banque as suas decisões. Chega de ter medo. Medo da falta. Quanto mais medo da falta eu tenho, mais falta eu vivo. Liga o foda-se. Fala, quer saber? Foda-se. Vou fazer aquilo que me dá prazer. Porque se eu tiver que ficar preocupado pagando para pagar boleto, melhor eu ficar preocupado me divertindo. Não é não? E eu vou dizer para você, você não vai ter um dia de preocupação.
Porque quando você está alinhado àquilo que você ama fazer, aquilo que você faz com alegria, com empolgação, as coisas acontecem. Os clientes chegam, os contratos chegam, as oportunidades chegam, as pessoas chegam, tudo chega. Então, por favor, permita-se viver a sua paixão. Permita-se encontrar a sua paixão e estar com ela debaixo do braço e caminhar junto com ela e tomar todas as decisões para viver mais disso. Tá bem? Vejo você no sábado, hein? Esquece não. Beijo.